Gente boa, aquela base, né, que a gente deu na primeira aula, a aula passada de equilíbrio químico, a gente vai usar direto todo o fundamento aqui no cálculo do Kc. Kc é a constante de equilíbrio químico, tá? Então a gente vai observar a equação dada, que é a síntese da amônia, que eu preciso de 1 mol de N2 gasoso, gás de nitrogênio, reagindo com 3 mols de hidrogênio gasoso, produzindo na reação direta 2 mols de amônia, gasoso também. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar, o que a gente viu na aula passada, é que aqui eu tenho os reagentes, velocidade 1. E a concentração deles, por enquanto, é máxima. E aqui é nula, porque ainda não foi formado nada. A partir do momento que esse cara vai sendo formado, vai aumentando a concentração, é porque esses caras estão sendo consumidos. Está diminuindo a concentração e aqui aumentando a concentração. A probabilidade de choque aqui vai começar a aumentar e aí a velocidade inversa também começa a aumentar, até adquirir o equilíbrio, velocidade 1 igual a 2, e as concentrações não mais se alterarem. Beleza até aí? Tranquilo? E aí uma coisa importante, quando a gente fala em velocidade de reação, tá? A V1, repara que eu estou analisando V1, esquece agora V1, estou analisando V2. Quando eu analiso a reação direta, esses são os reagentes. Lembra que no início da reação, a concentração deles é máxima. Então, a velocidade vai depender desta concentração. Tanto é que, à medida que ele vai diminuindo, vai sendo consumido, a velocidade 1 vai diminuindo. Então, a velocidade, ela depende, tá? Fundamentalmente da concentração molar, e aqui eu vou representar, ó, tá vendo o colchete? É a concentração molar, ou gramas por litro, ou mol por litro, tá? Dos reagentes. Então, V1 é proporcional à concentração do nitrogênio e do hidrogênio. Só que para transformar proporcional em igual, eu tenho que lançar mão de uma constante, que é a constante de velocidade. Então, aqui eu tenho que velocidade 1 é igual à constante da velocidade 1, que multiplica concentração molar de nitrogênio elevado a 1, porque eu só tenho 1 mol, vezes a concentração molar do gás hidrogênio elevado ao cubo, porque eu tenho 3 mols, ou seja, a quantidade de mols vai ser o expoente da minha concentração molar. Já quando eu me refiro agora à velocidade 2, esqueça a velocidade 1, esse cara, quando eu analiso da direita para a esquerda, eu só dependo da concentração dele, como a gente viu, vai aumentando a concentração e aumenta a velocidade 2. Então, a velocidade depende desse cara que é reagente para esta velocidade. Então, essa velocidade é proporcional à concentração molar dele. Só que para transformar a proporção em igualdade, lanço eu mão de uma constante. Então, V2 é igual a constante de velocidade 2 vezes a concentração molar do NH3 ao quadrado, porque eu tenho 2 mols. Viu que legal isso aqui? Então, a velocidade de uma reação, ela só depende da concentração dos reagentes. Velocidade 1, concentração de N2 e H2. Velocidade 2, concentração de NH3. Aí lembra que chega um determinado momento, a velocidade 1 é igual a 2. Está aqui. É quando o equilíbrio é alcançado. As concentrações não mais se alteram. Tudo que foi consumido, foi consumido. Tudo que foi formado, foi formado. As concentrações vão permanecer as mesmas a partir de então. Então, eu tenho no equilíbrio a velocidade 1 igual a velocidade 2. Velocidade 1, vou pegar essa parte aqui, está aqui. Igual, velocidade 2, vou pegar essa parte aqui, está aqui. Isolando K, K1 sobre K2, peguei esse cara, trouxe para cá, e esses caras para cá. Então, K1 sobre K2 é igual a NH3 ao quadrado, dividido pelas concentrações molares de N2H2 ao cubo. E aí, quando eu tenho a divisão entre duas constantes, em matemática, ela origina uma terceira. Então,
constante da velocidade 1 dividido pela constante da velocidade 2 vai me dar a constante do equilíbrio químico desta reação analisada, Kc. Que nada mais vai ser do que concentração de NH3 ao quadrado dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 ao cubo. Está aqui. E agora, olha que legal, vou passar daqui para cá para você entender. Eu agora vou analisar, esquece V1 e V2, vou analisar a equação que o cara me dá. Reagente e produto. Esse cara aqui não é produto na reação geral, global? Então eu tenho concentração de NH3 ao quadrado, produto é o numerador. Esses dois caras não são reagentes da minha equação global? Eu agora não estou analisando V1 e V2. É aquele me dá global, reagente esquerda, produto direita. Então está aqui, reagente. Então olha que legal, sempre que você quiser calcular Kc, vai ser produto sobre reagente. Está vendo aqui, ó? E agora o mais importante, isso aí é fundamental, gente boa. Eu tinha que vender essa informação, não é dar para vocês. Está vendo que aqui eu tenho o numerador e aqui o denominador? Então, quanto maior a concentração do produto, maior o valor de Kc. Quanto maior a concentração do reagente, menor o valor de Kc. Então, se o produto tem concentração pequena e reagente grande, essa divisão vai fazer com que Kc seja pequeno. Já se a concentração do produto é grande e do reagente é pequena, o valor de Kc vai ser alto. Então, concentração do produto diretamente proporcional ao valor de Kc. Concentração do reagente inversamente proporcional ao valor de Kc. Gente boa, isso é fundamental. Pegar essa base matemática e trazer para a química. Tranquilo? E aí, para encerrar, eu venho para cá, que é tão importante ou mais do que o que eu falei agora. O cálculo da constante de equilíbrio, Kc, quando você coloca a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes, você tem várias formas de aplicar esta forma no teu enunciado, no enunciado dado. Se ele me der as concentrações no equilíbrio, lembra que isso aqui é constante de equilíbrio, só serve para o equilíbrio. Então, se ele me der a concentração molar de NH3, de N2 e H2 no equilíbrio, eu substituo direto aqui, acabou. Tá? E aqui eleva ao quadrado, eleva ao cubo, e vezes 1, elevado a 1, acabou. Agora, se ele não me dá a concentração molar e me dá a quantidade de mols, claro que ele vai ter que me dar o volume do recipiente. Lembra que concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Então, esqueça por enquanto o volume. Eu não quero vir para cá agora. Eu quero analisar aqui. Lembra que eu falei na aula passada, eu falei que aquilo é básico, né? É fundamental. No início da equação, a concentração dos reagentes é total, é máxima. Enquanto o produto não existe ainda, é zero. À medida que os reagentes vão sendo consumidos, o produto vai sendo formado. Então, as concentrações aqui vão diminuindo. E diminui também a velocidade da reação. E a concentração do produto vai aumentando e aumenta a concentração, velocidade da reação direta. A concentração aqui vai aumentando e vai aumentando também a velocidade da reação direta. Então, o que interessa para a gente no equilíbrio não é o que eu tinha no início em relação aos reagentes, e sim o que sobra, porque o que foi consumido se transformou nesse cara aqui, não existe mais. Então, se eu tenho aqui 10 mols e eu consumi 8, sobrou 2, são esses 2 que sobraram que eu vou usar aqui, dividido pelo volume dado, para calcular a concentração de N2. Porque os 8 foram embora, não existem mais. Como hidrogênio, se eu tiver 10 e forem consumidos 5, ou melhor, 6, sobraram 4. Esses 4 mols que eu vou usar aqui, dividido pelo volume, para calcular a concentração de H2. E no caso do produto, se ele falar que 6 mols
5 mols, pronto, foram formados. Como foi formado, ele está no equilíbrio. Então, é o que eu vou usar aqui, dividido pelo volume, para calcular a concentração molar. Então, gente boa, quando ele fala aqui, o cálculo da constante Kc é realizado a partir da quantidade de reagente que não reagiu, restou no equilíbrio. O que reagiu sumiu, foi consumido. E a quantidade de produto formado, o que foi formado, eu vou usar. Então, essa página aqui, tanto esse lance que eu acabei de falar, quanto esse papo do Kc, proporcionalidade com numerador, inversamente proporcional com denominador, ele é fundamental para a tua análise de enunciado. Para interpretação. Se não, gente boa, tem coisa que a banca vai falar e tu vai voar. Assim não, assim você já conhece todos os meandros, os detalhes. Lembra que eu falei que os detalhes são fundamentais? Tranquilo? Na próxima página a gente volta. Valeu!